Essa aqui é a Chapeuzinho Vermelho. Ela tem 12 centímetros só. Ela consegue parar de pé, então se quiser botar ela em alguma prateleira. Eu fiz usando a agulha número 2 e a gente só usa essas 5 cores. Vamos fazer a base pro cabelo da Chapeuzinho. E eu vou usar um marrom pra cor do cabelo. Vou começar com um anel mágico e vai ser bem aquele comecinho da cabeça. 8 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou fechar bem esse anel. No último pontinho, vou colocar aqui o marcador. Vamos intercalar fazendo um ponto comum e um aumento triplo. Um ponto e 3 pontos juntos para o aumento triplo. 2, 3, assim por toda a volta até o marcador. Marcador para cima. Vou fechar melhor aqui o anel mágico. Pronto. Próxima carreira eu começo com 2 pontos. 1, 2, esse aumento triplo. 1, 2, 3, e vou fazer a sequência aqui de 3 pontos e um aumento por 3 vezes. No final eu coloco um ponto sozinho. A gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira. E a gente não vai crescer mais, a gente vai fazer 24 fios. Eu troquei de marrom, passei desse marronzinho que tava bem clarinho para esse marrom um pouco mais escuro. E agora a gente vai fazer os 24 fios. Tem aqui 24 pontos. Mas primeiro a gente vai fazer 17 fios completamente iguais. Então a gente vai começar com 18 correntinhas. Fiz as 18, vou pular essa primeira. Na segunda, pego só por dentro de uma alcinha e ponto baixo. Agora por todo o resto vai ser meio ponto alto. Laçando aqui primeiro. Traz o fio pra frente, laça, tira tudo. Então, laça primeiro, traz o fio pra frente, laça, tira tudo. Bem parecido com um ponto baixo, mas antes a gente faz essa laçadinha. Aí o fio fica um pouco mais grossinho. Na hora da gente colar na cabeça, ele vai preencher mais. Assim, a gente tem que fazer menos fios. Fiz aqui o primeiro e sempre que eu vou fazer esse quadradinho aqui da base, eu pego e vou encaixar aqui um alfinete nesse anel mágico aqui em cima e no anel mágico da cabeça. Agora eu vou puxar a quantidade de correntinhas que eu quero esse fio. Por isso que eu fiz aqui 18. O cabelinho dela vai ficar aqui, ó, um cabelo curto. Se você quiser bem maior, até aqui embaixo, vai fazendo mais correntinhas. A gente vai seguir a mesma coisa. Você vai fazer 17 fios iguais, independente do tamanho. Tem aqui com 18. Ou você puxa mais aqui embaixo, talvez com umas 25 correntinhas. E aí o jeito de fazer ele vai ser a mesma coisa, só vai mudar o comprimento, caso você queira ele um pouco maior. Então, já fiz aqui todo o meio ponto alto por esse fio. Chegando aqui embaixo, vou fazer um ponto baixo na base. E agora já tô pronta para subir as correntinhas tudo de novo. E aqui já conta como o primeiro fio. E a gente vai subir as 18 correntinhas, pula uma correntinha, na segunda faz um ponto baixo, no restante todo meio ponto alto, um ponto na base. E vai seguindo assim, até termos 17 fios iguais a esse. Aqui todos os 17 fios feitos. Vou aqui na base, faço um pontinho baixo, como sempre. Agora a gente vai fazer 6 fios pequenininhos com apenas 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai voltar do mesmo jeito. Então, pulo o primeiro, no segundo faz um ponto baixo e no restante todo a gente volta fazendo meio ponto alto. Chegar embaixo aqui, um ponto na base e continua fazendo por 6 fios pequenininhos desse. Depois desses 6 pequenininhos, a gente vai fazer mais um grande aqui no finalzinho. E aí a gente acaba ficando com 18 grandes e 6 pequenos da franja.
Chegando no final desse último fio grande, eu vou fazer um ponto baixíssimo, onde tem ali o meu marcador. Já cortei o fio, então eu vou puxar e vou levar esse fiozinho lá pra trás. Só puxar aqui com a agulha mesmo, de crochê. Levo o fio aqui pra trás. Agora eu vou passar esse fio para uma agulha comum, porque a gente vai caminhar com ele até chegar aqui bem perto do anel mágico. Eu vou tirar aqui esse marcador laranja. Agora aqui eu vou passar por dentro de alguma alcinha, só para conseguir caminhar e chegar bem pertinho do anel mágico. Agora eu consigo aqui fazer 2 nós. E como essa parte vai ficar pro lado de dentro, não tem problema ficar com nozinho não. Pronto. E vou cortar esse fio aqui. A gente vai precisar da base, né, a cabecinha já pronta. Vamos fazer agora uma orelhinha. Vou deixar um pouquinho aqui de fio, para que depois a gente consiga fazer um nozinho. Anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar o fio, não precisa deixar muito não, mesmo tanto que você deixou no começo. E deixa de canto. Vamos fazer a segunda. Mesma coisa, anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, corta aqui. Pode puxar. Essas orelhinhas, eu vou puxar o fio aqui que fecha esse anel mágico, para poder fechar o anel mágico. E aí, esse mesmo fio, eu vou passar por dentro aqui desse primeiro pontinho que a gente fez. Então, com a agulha assim de cima para baixo, passa aqui por dentro dessas 2 alcinhas. Agora eu vou puxar o fio passando aqui por dentro. Ó, só fechar direitinho. Eu tenho um fio em cima, um fio embaixo e a orelhinha pronta. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. É só fechar o fio do anel mágico e passar ele aqui por dentro desse primeiro pontinho. Aí, ficamos com as 2 orelhinhas. Cuida pra fechar direitinho, pra não ter buraco. Então, é só pegar esse fio aqui do anel mágico e puxar aqui. Tira o buraquinho. Só não puxa muito, senão o fio arrebenta, tá? Agora, vamos encaixar aqui as orelhinhas primeiro. Vou pular 4 pontinhos. Então, bem na carreira aqui do olho. Temos aqui, ó, 1, 2, 3. É o tamanho do olhinho. Então, é nessa carreira bem aqui, ó, do meio, que a gente vai encaixar. Vou começar contando aqui, ó. 1, 2, 3, nessa 4 aqui. Então, vou encaixar a agulha, pegando o 4º pontinho, ó. Põe essa orelhinha virada assim pra frente e eu vou puxar o primeiro fio, passando aqui por dentro desse buraquinho. Ó. Vou encaixar no mesmo buraco, mas saindo um pra baixo, né, pra pegar o ponto, e vou puxar o outro fio. Desse jeito, eles estão saindo aqui, ó, pelo mesmo pontinho, mas entrando por pontos separados. Aí eu consigo sustentar esse nozinho. E aqui é só fazer 2 nós. Ela parece orelhudinha, mas é assim mesmo. 1, 2 nós e corta. O cabelo depois vai cobrir. E empurra o nozinho aqui pra dentro, ó. Do outro lado. Mede aqui os 3 pontinhos, que é o tamanho do olho. O ponto do meio, vamos contar 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu pego aqui, ó. Esse 4º pontinho. Vou encaixar a orelhinha aqui e pegar o pontinho, primeiro esse aqui de cima. Encaixa no mesmo lugar. Vem um ponto pro lado, puxo o segundo fiozinho também. Peraí que eu não consegui puxar tudo. Pronto.
daquele mesmo jeito, ó, estão entrando por pontos separados e saindo no mesmo pontinho. E aqui, 2 nós. Um, 2. Corta e empurra o nozinho pra dentro. Agora mais um pedacinho, ó como é que tá a orelhuda. Mais um pedacinho dessa mesma cor aqui que a gente tá usando pra pele, pra gente poder fazer um nariz. Vou encaixar em qualquer canto aqui embaixo e a gente vai medir bem o meiozinho aqui desses olhinhos. Conta quantos pontos você tem. Aqui eu tenho 4 pontinhos bem visíveis. 1, 2, 3, 4. Esse aqui já não tá tão visível assim, então eu nem vou contar. Então, eu vou pegar o meio deles, aqui, 2 pontinhos. E vou fazer esse narizinho por apenas 2 pontinhos, só que a gente vai fazer nessa carreira aqui de baixo, ó. Então, mede aqui, onde que fica o meio? São esses 2 aqui, ó. Então, vai descendo até achar o meio. Aqui, ó. Só que nessa carreira, bem aqui onde tá o finalzinho do olho. São esses 2 pontinhos aqui. Então, vou encaixar aqui. Deixa um pouquinho pra gente conseguir amarrar. E vou passar 4 vezes a agulha aqui, pegando esses 2 pontos. 1, 2. Aqui, ó. Passei aqui a primeira vez. A segunda eu vou mirar um pouquinho mais pra baixo. Aqui, ó. Deixa assim um pouquinho mais pra baixo. A terceira, eu vou deixar o fio um pouquinho mais pra cima. Aqui. E o 4, pegando assim bem no meio. Vou sair lá no mesmo lugar onde eu entrei. Ó, não puxa muito, que é pra ficar com um certo relevinho. E aí, se a gente apertar, esse nariz afunda, né? E vou fazer os 2 nós primeiro. 1, 2. Segundo até dá pra apertar um pouco mais. Corta. E empurra esse nozinho ali pra dentro. Então, pega aqui o nozinho. Pronto. Já temos nariz. Agora, a parte que eu acho que fica mais fofinha é fazer um brilhinho aqui do ladinho dos olhos. Peguei um fiozinho branco. Vou encaixar em qualquer canto. Evita botar no mesmo pontinho que a gente já fez do nariz. Pode ser num do canto, mas evita o mesmo, senão a gente vai ficar empurrando o nozinho em cima do outro. E aqui a gente já contou que são 3 pontinhos o tamanho do olho. Então, vou ter que encaixar bem nessa ponta aqui e sair nessa ponta aqui em cima, fazendo essa meia lua, pra ter esse brilhinho. Sei que aqui tem a travinha de segurança, pode atrapalhar um pouquinho, mas tenta o mais rente possível, que vai ficar mais bonitinho. Vou deixar um pouco para poder amarrar. Pula aqui, ó. 1, 2, 3. Vem aqui bem rente. Agora eu vou sair do lado de lá. Claro que a gente não vai conseguir sair no mesmo lugar onde deveria. Bem rentinho do olho. Mas sai o mais perto possível. Deixa solto, não tem problema se ele não tá no lugar ainda. Vou encaixar no mesmo lugar. Cuidado para não enfiar assim no meio do fio, senão ele não vai descer. Tem que ser no mesmo lugar sem pegar o fiozinho. E aqui, ó, 3 pontinhos. Vou encaixar bem rente aqui. Ó, viu? Ele entrou, porque eu não peguei no fio. E aqui, ó, 1, 2, 3... bem rente, e já vou sair ali no mesmo lugar de onde a gente começou. Pronto. Não tá bonito, mas a gente vai organizar. Esse fiozinho, ele tem que ficar fazendo o formato aqui do olho, bem na lateral. Então, puxa aqui, ó, faz uma certa pressão e organiza para que ele fique aqui sob pressão no cantinho do olho. A mesma coisa do lado de cá. Vou puxar a outra parte do fio e vou organizar para que ele fique ali. Não empurra para que entre, para que fique embaixo do olhinho. É só na lateral. E já faz uma grande diferença. 2 nós. E corta rente e empurra aqui para dentro. Ó, já tá dando um formatinho. Agora, sobrancelha. Vou usar a mesma cor que a gente usou pro cabelo.
tem que ser. E a gente vai fazer aqui por 4 pontos. A gente já mediu esse tamanho aqui do olhinho. Ele tem 3 pontos, mas quando a gente mede aqui em cima, ele pega por 4 pontinhos. Ó, esse começo aqui, até o finalzinho, mas tem o brilhinho dos olhos. Então, a gente vai pular uma carreira acima do olhinho e já vai começar nesse ponto aqui, ó. Bem da lateralzinha. Vou encaixar em qualquer ponto, vou evitar aqueles outros 2 e já vou sair ali onde a gente combinou. Pode deformar assim pelo olhinho, mas não tem problema, depois ele volta pro lugar. Vamos medir aqui 4 pontos, então já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mas eu não vou na mesma carreira, senão a sobrancelha vai ficar assim muito reta. Eu tenho que ir na carreira de cima, que aí ela fica arqueada. E daqui já vou lá pro outro canto. Mas para ficar mais fácil, eu vou até colocar aqui alfinetes para você perceber. Vamos contar aqui os 4 pontos também, de uma lateral até a outra. Aqui os 4 pontinhos, só que tem que ser uma carreira acima. Então aqui, ó, nesse, os 4 pontinhos e uma carreira acima. Nesse daqui. Então, a minha agulha daqui vai para esse ponto de cá. E agora fica fácil, né? É daqui encontrar com esse outro e daqui traz para onde a gente começou. Vou tirar aqui, ó. Agora a gente ajeita puxando para que não fique frouxo, nem muito apertadinho. Mantém quadrado, então, porque a gente acaba tirando um pouco do formatinho. E aqui os 2 nós. 1, 2. Roxinho pronto. O que tá faltando agora? Aí, deixa eu botar. Vamos pro cabelo. A gente vai colar o cabelo e eu tô usando essa cola aqui de silicone, que aqui tem tecidos. Então, vamos usar ela. E alfinetes. Vários alfinetes. Pra começar, a gente vai pegar aqui, ó. Abre assim, essa aranha. Vou encaixar aqui no anel mágico da peruquinha. E o mesmo alfinete no anel mágico aqui da cabeça. Cuidado que ele sai aqui embaixo e acabou de me espetar. Ó. Agora, botar o que é pra frente, né? Aqueles 6 fios bebezinhos, eles têm que vir pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios tem que ficar aqui na frente. Pra ficar bem no meio, eu vou contar 3 para um canto, 3 para o outro. E o fiozinho do meio vai bem no meio aqui onde tá o nariz. E aí, outro alfinete. Pronto, agora isso aqui não vai mais andar, né? Não vai mais girar. A gente vai deixar esses 6 fiozinhos aqui de franjinha por último. Vou contar aqui esse primeiro fiozinho aqui, ó. 1, 2, que tem aqui na frente. Vou deixar separado. Põe aqui alfinete já. Venho aqui pro outro lado, vou catar os próximos 2 grandes e deixa separado na frente da orelhinha. Vou até economizar o alfinete aqui colocando um só nesses 2. E agora a gente vai puxando aqui, ó, todos os fios para organizar eles aqui do lado. A gente não pode passar cola em tudo e descer todos os fios. Não é garantia de que dê certo. Outra coisa também que eu evito muito fazer, porque já fiz, é fazer todos eles assim, ó. Pegar um canto só e começar descendo esses fios. Pô, pra mim não funciona. Porque a gente vai puxando e ele tende a ficar por um lado só. Repara. Parece que tá direitinho aqui, né? Só que quando chega ali no final, ele começa a entortar. Ó, não sei se dá pra você perceber que já não tá mais tão reto.
né? Eu tô cobrindo tudo, só que não vai ficando retinho, ele tá assim, ó. Às vezes ele fica assim, dependendo do lado que você começa a puxar. E aí, quando chega aqui no final, aqui em cima tá tudo coberto, mas tem um buraco aqui embaixo, porque ele vai ficando assim. Eu geralmente faço, ó. Peguei 2 atrás da orelha, eu venho pra cá, 2 atrás da orelha do lado de cá. E coloco o alfinete. Gente, é tão rápido que vale a pena fazer assim, porque depois a cola vai ficar, né? Então, não tem como desfazer. Aí, mais 2. E vou fazendo assim, intercalando, de 2 em 2, 3 em 3. O importante é não pegar tudo puxando por um lado só. Assim ele vai ficando bem retinho. Agora sobrou aqui, ó, alguns fios que a gente vai descer cobrindo essa parte. Mas como tem muitos aqui, ó, tem 6, eu vou pular um nessa lateral e nessa aqui, e vou descer esses 4 para ver se é o suficiente para cobrir. 1, 2, 3, 4. Até foi o suficiente para cobrir. E aí depois, quando eu terminar de passar isso tudo, eu vou descer esse outro aqui. A gente acaba fazendo uma camadinha a mais com esses 2 fios. E aí ficaria assim, ó. Todo o cabelinho organizado. Ó. Então, agora com muita calma, a gente vai começar sempre o que tá atrás da orelha. Deixa esses daqui da frente. Vou levantar de 2 em 2. Passo cola no fio e depois eu desço aqui. Ó, não é até a pontinha do fio, porque isso aqui não vai colar em nada. Então, mede ali até onde que vai, ó. Vai até aqui. Mede. E aqui eu passo até onde realmente vai ser colado. E eu passo no fio, tá? Não passo na cabeça, não. Ó, passei nesses 2, devolve o alfinete, que é pra poder segurar e garantir que ele vai ficar ali no lugar. Bom, encostei cola aqui na frente, ó. Não tem problema não, no finalzinho a gente tira tudo. Peraí, vou pro lado de lá. Aqui. E aí essa parte aqui ficou fácil, né? Mede aqui. Passa a cola, desce, põe alfinete. Vamos fazendo essa parte toda. Tá tudo coladinho. Aqui, ó, tem alguns pontos. Esse aqui foi o primeiro que ficou cheio de cola. O resto ficou bonitinho. Agora, esses 2 aqui, ó, da frente da orelhinha. A gente pode fazer de vários jeitos diferentes, inclusive um lado diferente do outro. A gente pode só descer esse aqui bem rente e esse outro aqui, ó, puxar aqui, assim, pra trás da orelhinha dela. Ó. Nesse formatinho, assim. Pode ser interessante, ou só puxar os 2 aqui. Só que aí eu acho que fica muito pertinho do olho. E aí, depois do lado, ó, a gente puxa assim, pra deixar os 2 atrás da orelha. São penteadinhos que a gente pode fazer. Puxei só um retinho. Esse aqui eu vou fazer ele atrás da orelha. Eu queria mostrar como que a gente faz esse movimento. Eu vou puxar e colocar aqui. Passei cola no fiozinho todo. Eu vou colocar um alfinete até onde eu quero que fique essa ondinha. A gente vai fazer um S aqui. Aí eu vou puxar ele aqui pro lado. Ó, assim. E aqui atrás da orelha eu tenho que colocar outro alfinete que é pra manter. Manter ele aqui. E o resto eu vou puxar assim pra baixo. Ó, fazendo esse formato aqui, esse S. Não se preocupa com o resto de cola que ficou. Depois a gente consegue tirar tudo. E deixa a orelhinha aqui, ó, aparecendo. Tá vendo? Não fica muito grande. Comparado com essa aqui. Ó, ficou um pouco escondidinha. E a gente deixa esses alfinetes aqui pra secar nesse formato. Do lado de cá eu vou fazer exatamente do mesmo jeito desse aqui. Então, passando cola desde a base desse primeiro fio aqui.
e alfinete para segurar. Com esse outro, eu vou descer, a gente vai fazer esse movimento aqui, esse S. Vou reciclar alguns alfinetes. Sobrou aqui alguns fiozinhos da franja. Você pode puxar como quiser, só evita cobrir a sobrancelha, tá? Então aqui, ó. Vou tirar esse que tem aqui no meio. A gente tem que passar nessa base aqui dentro, senão ela vai ficar muito textuda. Aí a gente desce aqui. Vou colocar alguns fiozinhos bem aqui no meio. E o restinho eu vou deixar assim, ó, de lado, pra não cobrir a sobrancelha. Ela tá me lembrando muito a Mafalda, o penteadinho também. Como aqui é bem pequenininho, acho que dá pra passar cola em todos eles. Agora que eu defini o penteado, né? Mas se você ainda for definir, primeiro pensa como que você pretende deixar. Ó, eu até gosto de deixar um pouquinho assimétrico, assim, esse buraquinho na franja foi proposital. E o restinho, porque eu trouxe um pouquinho mais pra cá, nesse fiozinho que tá aqui atrás da orelha. Todo espetadinho. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, enquanto isso a gente faz o capuz. Não esquece de limpar a sua cola. Ó, tem que tirar tudo que tem aqui. E fechar bem, porque ela seca. Para fazer o capuz, eu vou usar a agulha 2,5, que aí ele vai ficar um pouquinho mais rápido da gente fazer, mais fácil. A gente estava fazendo a peça inteira com a número 2, tá? Se você tá fazendo com a 2,5, não tem problema, é só continuar. Mas aí a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui o formato. A cabeça tá secando, vamos usar essa aqui como modelo. E aí você vai fazer, que a gente vai começar, vou usar a número 2,5, hein? Deixa um pouquinho de fio. Comecei aqui com um nó corrediço e a gente vai fazendo correntinhas o tamanho que a gente quiser. E aí, aqui eu usei para poder medir, fazendo um arco assim, ó, em volta dela. Aqui, mais ou menos na altura da mão. Então, a gente vai fazendo essas correntinhas. E eu tô fazendo assim, porque se você estiver fazendo a bonequinha com a 2,5, e aí quando você for fazer o capuz com a 2,5, ele pode ficar um pouquinho menor comparado com o meu. Então, desse jeito você consegue fazer aí as suas medições. Então, a gente vai fazendo aqui, ó, por toda a volta. Deixa eu mostrar aqui o tamanho que ficou a minha tira. Fazendo por toda a volta. Foi aqui do tamanho do vestidinho até o outro, de capuz. Vestidinho na ponta do vestido, né? E você faz. Se você estiver fazendo com a agulha número 2, a bonequinha, e agora vai fazer o capuz com a 2,5, são 62 correntinhas. Eu fiz 62, que é pra gente poder virar. Então, mede assim, a de uma pontinha do vestido até o outro, independente de quantas dão aí pra você. Depois, bota mais 2 pontinhos. Então, fiz aqui, vamos supor aqui que tem 60 pontinhos, né? Ou que vai de uma pontinha até a outra aqui da boneca. Vou fazer mais 2. 1, 2, que é pra gente poder fazer a volta, né? Pra poder voltar fazendo meio ponto alto, igualzinho foi no cabelo. Então, eu vou pular esses 2 pontinhos no terceiro, nessa alcinha aqui de trás. A gente laça primeiro. E eu vou encaixar aqui, ó. E faço o meio ponto alto. E vou fazendo assim. Não importa quantos pontos, quantas correntinhas tem o seu. O importante é o tamanho que vai ficar. Inclusive, se você quiser maior,
faz mais correntinhas, até assim o pé. Ou menorzinho, até a mão, aí você faz menos correntinhas, talvez umas 50. Bom, a gente vai fazendo meio ponto alto, pegando nessa alcinha de trás, aqui ó, até o final. Ó, esse aqui é o último. Vamos fingir que já passei essa tira inteira. O último. Chegando aqui no final, vou subir 2 correntinhas. Então, 1, 2. Vira a peça. E aí eu vou encaixar nesse primeiro pontinho embaixo, o pontinho que tem aqui, né, o meio ponto alto. E fazendo meio ponto alto de novo. Ó, aí a gente vai fazendo assim, ó, até chegar no final de novo. Chegando no final, 2 correntinhas, vira o trabalho e volta fazendo meio ponto alto até o final de novo. Aqui, ó, a gente vai crescendo e eu fiz isso aqui por 12 carreiras. Para você perceber aí o tamanho, quando que você tem que parar, a gente vai fechar o capuzinho costurando ele aqui nesse final, ó, ele vai ficar desse jeito, essa tira gigante aqui, a gente vai fechar essa parte aqui de trás. Então, para você perceber se já tá um bom tamanho, encosta ele assim, ó, finge que tá fechadinho, ou passa aqui, ó, um alfinete e encosta a boneca. Vê se já tá um bom tamanho aqui, que já tá cobrindo a cabeça dela. Mantém apertadinho aqui, ó. Ó, pra mim já fez um capuz com essas 12. Ó, imaginando que aqui vai ficar fechadinho, ficou bom aqui esse tamanho. Aí eu parei com 12. Mas, de novo, né, se você estiver fazendo com agulha 2,5 a peça e isso aqui, talvez você precise fazer um pouquinho mais de carreiras, assim como mais correntinhas. Aí seu retângulo vai ficar um pouco maior. E é bem fácil de fazer, vai pra frente da TV, que vai funcionar. Chegando no final, quando você terminar isso aqui tudo, corta o fio, mesmo tamanho aqui, ó, mesma largura dele, e vou puxar aqui, ó. É com esse fio que a gente vai costurar. Eu já encaixei aqui numa agulha. Eu vou juntar uma pontinha aqui com a outra, desse jeito. E a gente vai pegando os fios assim, ó. Os 2 aqui da ponta, bem rente. A gente passa aqui, ó. E aí eu vou de 2 em 2, passando essa costurinha assim por cima, que fica muito bonitinho. E é bem rápido de fazer. Olha como é que fica direitinho aqui a costurinha de união. Ó, dá um charminho, né? Agora até o final. Ó, falta só esses 3 pontinhos aqui da lateral. Eu vou pegar aqui, vai sobrar um pontinho na ponta. E vou encaixar ele pra essa parte aqui de dentro. Ó como que fica essa costura pelo lado de fora. Vou passar ele aqui pra dentro, a gente vai virar ao contrário pra poder fazer o arremate por essa parte aqui de dentro. Aqui, como sempre, é só abrir. Deixa 2 fios para um canto, 2 para o outro. E aqui passa por dentro de alguma alcinha qualquer, uma dessas metades, pra gente poder fazer 2 nós. Então, fiz aqui, ó, primeiro, não puxa muito não. E o segundo já pode apertar um pouco mais. Pronto, a gente corta a rente. Você pode virar e deixar a costura para esse lado. Eu não gosto muito, mas é o que fica bem mais parecido com o resto que a gente estava fazendo. Ou deixar a costura aparecendo, mostrar seu talento. Assim como dá pra deixar ele aqui, ó, virado pra dentro, assim, um pouquinho, o capuz ou pontudão, se você empurrar a pontinha dele para fora. Nessa pontinha de cá, vou fazer a mesma coisa, fazendo um nozinho aqui. Como já tem um nozinho nessa parte aqui de dentro, eu só vou caminhando aqui
com esse fiozinho passando por dentro de algumas alcinhas para esconder a pontinha dele. Ó, que a gente começou com um nó corrediço, então não precisa fazer outro nozinho. Só que se eu cortar ali, vai ficar uma perninha aparecendo. Então, vou passando aqui por dentro de algumas alcinhas assim, pra gente poder esconder ele um pouquinho. Ó, aperta ele pra ficar bem franzido. Desse jeito aqui eu consigo cortar. E aí a gente puxa pro jeito normal. E aí vai ficando o fiozinho escondido aqui dentro. Até cortar mais um pouquinho. Aí o fiozinho fica escondido ali. E a gente finaliza essa parte do capuz. Mas tá só uma peça solta. A gente precisa fazer um lacinho para poder puxar. Pra gente poder usar essa pontinha, eu vou cortar um fio aqui, que vai ser o tamanho da cordinha dela. Agora a gente vai medir aqui o tamanho que vai ficar, onde a gente tem que passar para poder fazer aqui o capuzinho, ó. É mais ou menos nessa altura aqui. Assim. Vou pegar aqui 2 alfinetes. Eu acho que essa cabecinha aqui já secou. Para poder medir, que é mais ou menos aqui, ó. Agora eu vou tentar deixar reto as duas na mesma direção, mais aqui em cima. E a gente vai passar esse fiozinho pegando essa alcinha que fica aqui, ó, na frente do ponto. Pega na mesma direção. Deixa um fiozinho aqui pra gente poder amarrar na mesma direção. Peguei esse outro na mesma direção. Tá vendo? Fiozinho passando aqui. E aí a gente vai passando esse fio aqui, ó. Será que saí aqui na mesma reta? Ó, bem onde estava o alfinete, então desviei muito não. Ó, o fiozinho todo passando aqui. Aqui até que fez um degrauzinho, hein? Vou tirar esse alfinete para não me machucar. E essa agulha aqui também. Assim como todos os alfinetes daqui. Tirando todos os alfinetinhos, agora aqui vou tirar todas as colas. Se você faz unha, você vai ter esse kit aqui, algodão, acetona e o palito. E é com ele que a gente vai tirar essa cola. A gente vai mergulhar o palito aqui e vai girando no algodão, como se fosse preenchendo o palito de algodão doce. Ó, deixa bem firme. Um cotonete também serve, só que aqui tem bem mais algodão, então vai pegar mais acetona. E cadê? Aqui. A gente vai esfregar essa acetona aqui, que vai tirar toda a cola. Aí vai ficar novinho de novo. Ainda tem um pouquinho aqui. Olha aqui como que tirou toda a cola que tava aqui. E não tem mais cola. Então, vou guardar pra próxima. Eu acho muito bonitinho quando a gente coloca um pouquinho de cor, de blush nos personagens. E a gente vai fazer bem pouquinho, bem fraquinho, na mini bochechinha dela. Eu uso aqui um que caiu no chão. E aí não dá mais pra ficar carregando, ele tem que ficar parado. Aí a gente suja aqui a bochechinha, ó. Mas é só
para que ela fique corada, não é para ter insolação. Já vi alguns que tem tanto blush que fica vermelho até. E é só na bochechinha, no máximo um pouquinho aqui, ó, acima assim do narizinho, para destacar o nariz. Porque já vi até na testa. Então, aqui, ó. E destaca o narizinho e ela fica mais fofinha. Pro narizinho eu aperto aqui assim, ó, com o mini pincelzinho. Aí ele fica retinho pra gente poder passar. Bom, é o suficiente. Vou pegar a cor que a gente usou no cabelo pra gente poder prender essa cabeça. E uma agulha grande. Pra ser o suficiente pra gente conseguir cruzar a cabeça. Não precisa ser desse tamanho, mas é a que eu tenho. Vou encaixar aqui, ó, bem perto do anel mágico. Um pontinho atrás do anel mágico. Vou encaixar. Fica um pouco duro porque a gente tem que cruzar essa barreira. Tem cola e tem a da cabeça também. Aí eu vou botar o meu dedo aqui no meio do pescoço dela pra poder sentir. Que eu tenho que mirar aqui, ó, pra passar bem no meio. A agulha tem que sair aqui, ó, no meiozinho. Deixa um pouco pra gente poder amarrar. Aqui, no corpinho, eu vou pular 2 carreiras e eu vou cruzar o pescoço dela. Se ficar um pouquinho difícil, usa a ferramenta. Tem esse alicate aqui que eu só uso pro crochê, pra encaixar os chaveiros. Agora eu vou deixar o corpinho aqui esperando. Essa agulha vai voltar ali pra cima, passando aqui pelo meio. Tem que ser um pontinho do lado, não pode ser no mesmo. Mas tenta pegar um ponto só, tá? Pode ser um pouco difícil de mirar ali. Não, foi muito longe. Aqui. Um pontinho só. Ó. Agora a gente vai rachar a cabeça. Encaixa a cabeça dela aqui. Vou segurar e puxar aqui com a mão, ó, os fiozinhos que ficaram soltos ali dentro. É só puxar até você perceber que não dá mais pra puxar. Ó, tá vindo ainda, tá vindo. Tá vendo como já tá apertando, ó? Ela já nem tem mais pescoço, a cabeça ficou toda amassadinha. Então, tá na hora de parar, modela de novo, dá um pescocinho pra ela. E aqui em cima eu vou fazer 2 nós. Eu não posso apertar esse nozinho. Então faz aqui o primeiro, deixa frouxo. O segundo, dá pra gente apertar um pouquinho mais. Não corta. Esses fios aqui, eu tenho que passar por dentro de uma agulha. Vou usar essa aqui porque olha esse fundo. Preciso nem mirar direito. Aí, escolhe um desses 2 pontinhos. Eu vou encaixar minha agulha num deles e sair num ponto qualquer. Geralmente, eu saio em alguma parte aqui pra trás. De preferência, sem trazer o enchimento. Passa aqui. Esse fiozinho que tá aqui, ó, repara que ele vai fazer, ele vai pra dentro, o nozinho dele. Ó, conforme a gente vai puxando aqui, tá vendo o nozinho? Aí é só continuar puxando. Ó, pronto, ele virou ali pra dentro, só que ficou um pouquinho fundo. Então vou pegar a agulha de novo pra gente fazer uma alavanquinha e puxar essa parte aqui pra cima. Encaixa aqui, ó, e faz uma alavanca. Que aí ele volta pra ficar tudo bem retinho aqui. Pronto.
O nozinho não. O nozinho não é pra voltar. É só essa parte. Tudo que tiver de enchimento, depois a gente vai com muita calma e carinho, puxando aqui, até não ter mais nada não. O fiozinho que tá aqui atrás, como a gente já fez o nó ali em cima, é só cortar rente e empurrar o que sobrou. E ela já fica muito fofinha, sem o capuz, mas é um chapeuzinho vermelho. A gente tem que trazer esse chapeuzinho. Aqui, ó, a gente pode encaixar aqui. E pra fazer esse formato agora é só puxar. Isso aqui, ó. Tá vendo? Vou botar um pouquinho aqui pra cima. E aí, a gente puxa assim. Não puxa muito, porque ela não precisa ficar com isso aqui tão apertado, assim, amarrado. Pra dar a chance também de poder tirar esse chapéu. E deixa um fiozinho aqui longo o suficiente para que a gente consiga amarrar e tirar a hora que quiser. Então aqui, ó, consigo fazer aqui um lacinho que assim fica mais fácil da gente tirar. Ó, diminuindo aqui o lacinho, diminuindo até ficar bem pitico. E o capuz a gente consegue depois botar aqui. Dá pra tirar e colocar a hora que quiser esse capuzinho. Só que nesse formato, a gente não precisa ficar tirando o nozinho daqui o tempo todo. Bota a mãozinha pra frente, menina. Assim, ó. E terminamos a chapeuzinho vermelho.